O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens dessa geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste santuário repleto de pessoas que sempre estão, de familiares, pessoas que vêm isoladamente e caravanas que acorrem nesta segunda-feira, um pouco também de feriado prolongado, às vésperas da Mãe Aparecida. Este mês de Santa Teresinha, mês missionário, temos muito a pedir, a agradecer. Sempre ter no nosso espírito essa gratidão. Gratidão pelos bens que Deus tem derramado. E as súplicas que sempre a vida coloca na nossa existência. Por isso, sempre que passarem pelo santuário, não deixe de colocar o seu pedido aos pés da imagem de Jesus das Santas Chagas, nosso grande intercessor e Senhor. Como hoje pelo rádio, testemunhos de que, inclusive aquela mulher contando, que clamava quando a medicina já não resolvia, uma gota do sangue de Jesus, e o milagre aconteceu. Fazendo eco ao que o Evangelho de ontem, e eu não falei na homilia, eu deixei para depois, o versículo 27, ou 23, não sei, dizia assim, quando disseram a Jesus: mas então quem poderá ser salvo? Nosso Senhor disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus não, ponto. Para Deus tudo é possível. E é isso que nos move, é isso que nos impulsiona, é isso que nos leva a percorrer quilômetros, a reservar este momento do meio-dia, que para muitos também é um tanto inoportuno. Por quê? Porque é bem horário de almoço, mas que se dispõe a estar aqui no santuário, que se dispõe a ligar a televisão, que se dispõe a ouvir pelo rádio. Por quê? Porque para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Mas para aquele que quer, para aquele que aceita, para aquele que se deixa tocar por Deus. Quantos problemas existem
Quantas realidades são difíceis, mas muitos não se abrem à graça de Deus. Muitos relutam a ação de Deus. Porque se nós pararmos para pensar, Deus vai agir, eu creio, age. Para Deus tudo é possível. Mas quando Ele põe a mão, Ele às vezes terá que primeiro bagunçar. Quando Deus agir, Ele não vai agir do jeito que eu quero. Ele vai agir segundo a sua vontade. Ele vai agir segundo a sabedoria infinita de Deus. E às vezes essa ação de Deus vai bagunçar a nossa vida, vai mexer nas pedras das peças do quebra-cabeça, vai mexer na forma em que estamos conduzindo. Então às vezes nós sabemos que Deus tudo pode, mas preferimos dizer: Senhor, eu prefiro continuar assim. Eu vejo muitos casos, muitas situações, muitas circunstâncias, seja na vida familiar, na vida pessoal, que a gente quer, mas desde que Deus não incomode. É engraçado isso. Como se Deus incomodasse. Esse é o preâmbulo para aquilo que ouvimos hoje no Evangelho. Veja, o Evangelho fala que Jesus estava reunido com uma multidão. Quer dizer, as pessoas acorriam a Jesus, às vezes individualmente, como disse Marcos, aquele homem que o Evangelho ontem foi muito forte, ele correu atrás de Jesus, ele se ajoelhou diante de Jesus, até tinha dado passos maravilhosos, mas quando o Senhor o olhou com amor e disse: você pode mais, ele olhou com amor e disse: você pode alçar um voo maior. Ele não conseguiu. E o que aconteceu? Ele que foi apressadamente, correndo, diz o texto, com alegria, encontrei o Senhor. Depois volta para casa, diz o texto, e refletíamos ontem, abatido e triste. O texto diz: uma multidão estava em torno de Jesus. Mas o que aquela multidão queria? O que eles buscavam? Jesus se vira e fala a eles e a nós: geração má. O que diria o Senhor sobre nós? O que diria o Senhor sobre esta geração que vivemos? Multidão? Sim. Simpatizantes de Jesus? Infelizmente. Discípulos de Jesus? Um pouco menos. Mas uma geração má. E onde que está a maldade da geração? O que o Senhor está trazendo à tona para eles e para nós? Vocês querem sinal. Vocês querem milagres. Vocês querem apenas a satisfação do vosso querer. Vocês estão apenas procurando sinais externos para consolação pessoal. E o Senhor disse: não. A vida não é feita só de sinais. Os sinais estão aí, meus irmãos, estão. Eu diria para você, quem está aqui na igreja, quem está me acompanhando em casa, quantos sinais Deus dá, quanto Ele já não deu na tua vida, quantos sinais Ele já não deu
institucionalmente na igreja. Quantos sinais! Eu agora tenho falado sobre Fátima, indico que assistam um filme, está em alguns cinemas de Curitiba e no Brasil. O filme Fátima, um milagre da esperança, acho que é. E Nossa Senhora, quer milagre maior? O céu se abriu, o sol se mexeu. E eu te pergunto, e a conversão que Nossa Senhora pediu? Nosso Senhor está questionando isso, que nós queremos Deus fabricando sinais, quando os sinais não morrem em si mesmo. Ele já tinha explicado isso na multiplicação dos pães, que ele não ia continuar fazendo multiplicação dos pães, porque aquilo era um sinal. O texto continua. Ele disse, é impressionante, quando Jonas anunciou em Nínive, e era um profeta comum e cheio de problemas. A gente escutou semana passada a história de Jonas. Quando Deus pediu para ele seguir, fugiu de Jope. Foi num barco, se escondeu no barco, foi motivo de uma fúria do mar. Acabou no ventre. Depois Deus resgatou, entrou em Nínive, pregou que se não se convertesse, eles iriam chegar à ruína. O povo se converteu, Jó ficou ressentido. Ó Deus, como é que você disse que Nínive ia ser destruída e agora perdoou? Que Deus é esse? Agora quem vai cair em descrédito sou eu, prefiro morrer. E o povo acreditou em Jonas. Mas Jesus diz, diante de vocês, não é deles, de nós temos algo muito maior do que Jonas. Olha para a cruz, olha para nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Olhem para onde nosso Senhor chegou a ir para salvar a humanidade. Se grande era Jonas, bem maior é Jesus. Se Nínive se converteu pela palavra de um profeta, desculpe, sem ofender, um profeta problemático, depressivo, Jonas era, a ponto que nasceu uma eira, depois secou, ele brigou com Deus com tudo, brigava com Deus por tudo. Nínive, mais de 150 mil pessoas se converteram em 3 dias. Nós não nos convertemos, por quê? Porque nosso coração está distante de Deus. Porque nós não estamos abertos à ação transformadora de Deus. E eu diria mais, para ser claro, as consequências da ação de Deus na nossa vida, não que sejam ruins, elas são desafiadoras, ela requer da nossa parte uma tomada de decisão. Como o próprio Senhor falou, muito simples, renunciar a si mesmo, renunciar nossos projetos, renunciar aquilo que a gente pensa para nós e aceitando o que Deus quer de nós, renunciar ao nosso egoísmo, renunciar aos nossos apegos, tomar a cruz, que é seguir a vida com todos os percalços no caminho de Jesus, e ir atrás dele. Então,
antes de falar do mundo, falemos de nós mesmos. Somos pessoas que estamos abertas a essa transformação de Deus. Somos pessoas que aceitamos as sugestões de Deus na nossa vida. Como eu queria que você entendesse essa pergunta. Esse Deus que fala na consciência, esse Deus que fala em nossa alma, esse Deus que fala pelos sinais, naquela pergunta muito simples que deveríamos nos fazer: o que Deus quer de mim? Aquilo que São Francisco perguntava: o que queres de mim, Senhor? Enquanto nós não dermos espaço para Deus, não tem como Deus agir. Um balão de festa cheio, muito cheio, qualquer sopro a mais, explode. Se nós ficarmos muito cheios de nossa empáfia, de nossos querer, do nosso sonhos, como que Deus vai insuflar algo novo? Como que Deus vai poder suscitar algo? Aí nós ficamos rastejantes, me valendo do que Deus me colocou no coração ontem. Somos pássaros que podemos voar, mas andando às vezes no esterco. E que Deus está pedindo: voe. Ele olha com amor e diz: converta-se. Ele olha com amor e diz: mude. Ele olha com amor: dá mais um passo. Ele olha com amor e diz: abra as asas. E a gente consegue ir para o toco, uma visão melhor, mas ainda limitada. E o Senhor ainda dizendo: vai, tem um galho mais alto, voe mais. E a gente não vai. Vai. O limite é o infinito de Deus. E a gente, eu e você, preferimos ficar em cima do toco. Hoje é uma pergunta muito clara que eu e você deveríamos fazer: o que Deus quer de mim? Hoje também se celebra São João 23, o Papa bom do sorriso. Um homem que teve uma carreira na Itália muito grande. Depois acabou sendo representante do Papa na Bulgária, no primeira e segunda guerra mundial. Teve muito que trabalhar essa diplomacia dos países que estavam se tornando laicos, mais do que laicos, anticlericais. No caso a Bulgária, e depois o maior desafio dele foi a França. Lembremos da Revolução Francesa e as consequências. Depois foi bispo cardeal. E quando Pio XII faleceu, foi eleito Papa. O homem da bondade, do sorriso, amável, uma docilidade, mas uma firmeza. O que Deus quer de mim como Papa? Foi um homem inovador, porque foi aquele que abriu as portas do Vaticano, as janelas do Vaticano, e teve coragem de dizer que o Espírito Santo venha trazer novos ares. Ele percebeu que era preciso voar mais alto e não mudar nada na igreja desnecessariamente, mas atualizar, sem mudar o conteúdo do que era ser cristão católico na modernidade. O Concílio Vaticano II
que grande bem trouxe para a igreja: oxigenação, vida. O Papa do Sorriso, de um humor impressionante. Ele tem até uma piada, que ele foi visitar uma religiosa, dessas anedotas, e ele chegou e a irmã cumprimentou: Madre Superiora do Divino Espírito Santo. Ele falou: opa, com licença, irmã, eu sou apenas João 23. Claro, humor, fruto de um coração leve, fruto de quem sabia onde queria chegar. E o que Deus queria para a igreja era essa atualização do Concílio Vaticano II. Portanto, estamos agora num período mais ou menos, não chega a ser um concílio, mas logo você vai ouvir, e eu vou falar muito sobre o sínodo e a questão da sinodalidade, mas deixa para depois. Eu quero dizer que quem se deixa trabalhar por Deus, quem se deixa conduzir pelo Espírito, não fecha as janelas. Tendo asas, não rasteja, mas voa alto. Geração má, perversa. Porque diante de vocês tem um grande sinal: sou eu. E vocês não mudam. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Eu preciso saber o que Deus quer de mim.